Graças e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos. Este é o seu canal Evangelho em Movimento e este é o programa O Tempo do Homem de Deus. Esta é a terceira edição. Eu acredito que vocês estavam à espera. E como eu disse numa partilha há alguns minutos, que nós estaríamos a receber um mentor, professor e pastor. Então nós recebemos no nosso estúdio um homem de Deus que dispensa todas as apresentações. Queridos, se eu for falar das suas qualidades, apenas este vídeo não vai ser suficiente para poder trazer aqui aquilo que são as suas qualidades, ok? Então, se você é novo no canal, você ainda não é inscrito no canal, você pode simplesmente se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que isso é muito importante para que quando nós formos lançar um vídeo novo, o YouTube possa notificar você. Acaba de chegar agora no canal, partilhe este link, partilhe com mais pessoas para que também outros possam ser alcançados pela graça de Deus. A nossa conversa hoje vai ser uma conversa muito quente, estamos cheios de expectativas. Da mesma forma que eu, como seu apresentador, estou com muitas expectativas, ativa as suas expectativas. Então, antes de nós convidarmos a esta cadeira, a cadeira do Tempo do Homem de Deus, rola um vídeo que voltamos no seguinte. Apesar de ser um lugar humilde e aceitaste, se humilhaste, se reduziste a nós, muito obrigado, meu Deus. Eu é que agradeço bastante pelo vosso convite, acima de tudo, o voto de confiança. Uau. Nós nem sempre temos um convite desta natureza para poder partilhar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Então, receber um convite da vossa parte é uma grande bênção. Uau, que grande bênção. Queridos irmãos, ele é o pastor Avanço Mariano. Avanço Mariano, não apenas ele é um pastor, ele é um mentor e também é um professor. Por isso, fica ligado, porque aqui você irá conhecer a profundidade do mentorado e o pastorado e também a área de professor, não é? Ok? Então, senta aí, puxa uma cadeira, porque daqui a pouco vai pegar fogo. Como é que eu conheço o pastor, mentor e professor Avanço? Eu conheço ele já passam muito tempo, na verdade, se calhar alguns 3 anos por aí que nós se conhecemos. Primeiro eu acompanhava as suas publicações através das redes sociais, mas foi quando um dia desses tive uma grande oportunidade de nós termos a primeira impressão. Acreditem, queridos, a nossa primeira impressão foi de uma oração. Nós tivemos um encontro e estivemos no monte a orar com alguns homens de Deus que vou mencionar, se calhar no futuro muito próximo estarão aqui no programa. Eu conheço ele através de um amigo homem de Deus, de nome Florencio Paulo Jorge. Um forte abraço para Florencio. Ele sempre falava do homem de Deus, mas um dia desses marcamos um encontro de oração. Foi no monte, foi uma grande bênção, foi uma grande bênção. Eu sempre me lembro daquele dia. Uau. Eu sempre me lembro daquele dia. E quando me lembro daquele dia, eu oro a Deus. Quando é que nós vamos ter uma oportunidade igual? Homem de Deus, em alguns minutos nós queríamos saber da sua vida, não é? Ministerial. Como é que chegaste a ser pastor? Estamos a falar da sua conversão e essas coisas todas. Eu acredito que os nossos amigos também gostavam de saber. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero mais uma vez dar graças a Deus, ao homem de Deus, nosso apresentador, pelo convite. Amém. A este programa, em nome de Jesus. E também louvar a Deus, acima de tudo, pela vida. Exato. Porque a palavra diz que nós não podemos nada sem Deus. Então eu louvo a Deus por isto. E só para lembrar que aquela noite no Monte Xizombeiro foi uma grande bênção. Uau. Grande bênção que até hoje, por vezes eu sento para poder visualizar aquelas fotografias que nós tiramos após a oração pela manhã. Eu fico lembrando que Deus naquele dia manifestou-se terrivelmente. E atenção que a vigília quase realizava-se em casa do pastor Florencio. Sim. Porque nós entramos numa atmosfera de oração ainda em casa dele. E parece que ninguém queria ir mais para o monte. Eu sou Deus mesmo. Sou Deus. Então, falando do meu percurso, amigos,
Eu nasci numa igreja com pais já convertidos ao cristianismo e na trajetória eu tive sempre aquela oportunidade de ver meus pais seguir os caminhos do Senhor, servirem a Deus, até certo momento em que eu atinjo uma idade em que eu já comecei a despertar algum interesse pelas coisas de Deus. Mas o que acontece, meu Deus, certamente é de que em tudo Deus ele vai trabalhando para nos colocar no seu devido propósito. Exato. Até a altura, tudo que eu tinha na minha mente, até os meus 12, 13, 14, 15 anos, 16 anos, tudo que eu tinha na minha mente era de que eu sou filho de líderes, sou filho de pastores, e para mim é tudo. Eu não preciso mais de nada. Para mim é tudo. O que eu preciso apenas era estudar. A minha vida era escola, futebol. Essa era a minha trajetória. A igreja eu ia uma vez, a outra, só para, se calhar, tirar aquela vergonha dos meus pais terem filhos que não vão para a igreja. Então, uma vez a outra, os meus pais tinham aquela tendência de dizer: olha, se vocês não vão para a igreja hoje, aqui ninguém come. E a gente ia para a igreja naquela força, mas nós não sabíamos ainda que tudo era um plano de Deus. Amém. Até que começa a nascer em mim o desejo de pregar o Evangelho quando eu via outros pregar. Eu lembro que uma vez que nasceu em mim esse desejo, eu vi um pastor zimbabueano pregando e me chamou muita atenção, sabe? Como é que pessoas conseguem pregar desse jeito? Então, aquilo foi ardendo em mim, foi queimando em mim, e eu chego ao processo de firmar a minha vida com Cristo já aos meus 19 anos, 18, 19 anos, eu mergulho e eu começo a busca pela leitura da Palavra de Deus. Leitura da Palavra de Deus, orações, e Deus colocou em mim um peso de oração desde aquela altura. Deus colocou em mim um peso de oração, era todo momento vigílias nos montes, coisas do gênero, e ninguém podia parar aquela sede, ninguém podia parar aquela fome de buscar a Deus, de ler a Palavra de Deus. Eu recordo que a primeira Bíblia que eu comprei foi uma Bíblia Shona, e o que me levou a comprar uma Bíblia Shona é de que o ministério em que eu nasci, e o berço que eu nasci neste caso, era um berço de origem zimbabueana. Era um berço de origem zimbabueana e poucas vezes usava-se português na pregação, coisa do gênero. Então eu fui crescendo naquilo. Eu comando pregações de Shona. Uau! Pena que eu não entendo, mas continua. Então eu fui crescendo naquilo, fui mergulhando naquilo, e depois Deus me deu graça de começar, de criar um grupo de oração. Um grupo de oração ainda naquela altura, que éramos 6 no total, jovens todos nós, e nós saíamos para essa jornada, os montes, essa jornada de vigílias, coisas do gênero. Até o momento em que, naquele ministério em que eu estava mesmo, eu lembro que certa vez, eu ainda sem saber o propósito de Deus, porque eu não tive um guia naquele momento, não tive um guia naquela altura, que fosse um mentor, que caminhasse comigo passo a passo, e pudesse me ensinar as escrituras, me ensinar cada passo. Eu aprendi, fui aprendendo a oração, fui aprendendo a leitura da palavra de Deus, assim, de forma brusca. Sério? Sim, assim, de forma brusca. Uau. Então, quando mais aquilo crescia em mim, eu fui plantando nos outros também. Fui plantando nos outros, a gente fazia essa trajetória. 2 jovens deste grupo, 3 no total, eles eram de Vanduzi. Eram de Vanduzi, a gente fazia esse intercâmbio. Uma vez eu estava em Vanduzi, para poder ser para o monte com eles, outra vez eles estavam cá, e a gente fazia esse intercâmbio. Chimoio, Vanduzi, Chimoio, Vanduzi, Chimoio, Vanduzi, Chimoio, Vanduzi. Assim, nos momentos de férias, coisa do gênero. E parece um sonho, mas hoje, dentro daquele grupo parece um sonho. Hoje, um dos jovens que conosco caminhava de Vanduzi, agora ele está em Brasil. Uau. Ele está em Brasil agora e, assim, servindo a Deus no Evangelho, e hoje ele é professor das Escrituras também. Uau. Então, quando a gente conversa, a gente sempre se recorda. Como chama ele? O nome dele é Luiz Pedro. Luiz, Brasil, Luiz Pedro. Forte abraço, espero que você assista a este programa. Grande bênção esse jovem. Não é? Grande bênção. Então, a gente foi caminhando assim, a gente foi caminhando desse jeito. Agora, quando eu mergulho verdadeiramente no Evangelho, Deus ele começa a projetar
até a minha saída daquele ministério. E eu sei entender. No ministério onde nasceste? Onde eu nasci. Eu não saí de lá, meu Deus, porque eu quis sair de lá. Certa vez eu lembro que quando o apóstolo João, o meu pai na fé neste caso, que é o líder fundador do ministério em que eu estou agora, eu participei de um culto numa quarta-feira, ele estava a ministrar, ele pregou uma palavra, e aquela palavra tocou no meu coração como se eu nunca tinha ouvido falar daquela mensagem. Então quando eu volto para casa, eu comentei com os meus pais, sabe, há uma verdade que está escondida nas escrituras, que eu estou aqui, eu cresci até então, sem conhecer. E eu preciso voltar para um culto ainda lá. E naquele dia, naquele culto, o homem de Deus lá, ele falou comigo algo interessante. Ele disse assim, jovem, Deus, ele está te chamando para a obra dele, mas Deus irá te mover do ministério em que estás. Porque o propósito de Deus para a tua vida, ele é maior que aqui no lugar em que estás, poderá ser muito complicado poder gerir isto. Mas Deus não vai te tirar de lá, assim, de braço leve. Eu saí do ministério em que eu estou, meu Deus. É uma verdade que, assim, com muita gente eu falo abertamente. Sim. Eu saí do ministério que eu estou com base em uma perseguição. Uma perseguição que nasceu a nível da liderança, até o momento em que surgiu a expulsão daquele lugar. Foste expulso? Eu fui expulso daquele lugar. Okay. E tudo nasce quando? Tudo nasce quando eu começo a busca por Deus, essa busca incessante por Deus. Eu lembro que certa vez até, eu posso não precisar falar do nome do homem de Deus, sim. Por questões mesmo ministeriais. Sim. Certa vez eu recordo que ele fez a questão de falar em pleno altar, que as jovens que estão todo momento nos montes, sei lá que, e certa vez ele perseguiu-nos no monte. Sabe, homem de Deus não querendo te cortar, isso é muito repetitivo nos homens de Deus. A maioria de homens de Deus tem tempo de conversar com eles, sempre saem dos ministérios onde eles cresceram dessa forma. Eu me lembro muito bem quando eu conheço o ministro Florencio, nós começamos esta vida de oração ao monte. E a minha forma de orar na igreja onde eu estava diferenciava de todos eles, ao ponto do líder me chamar que você não é um de nós. E foi dali onde começa a perseguição. Só ver aqui uma história um pouco mais parecida com isso. Né? Exatamente. Então, aquilo aí vai nascendo, ele vai perseguindo a nós, não sei o quê, até o momento em que nasce a expulsão. Quando nasce a expulsão, eu me recordei das palavras daquele homem de Deus. E a primeira coisa que eu fiz foi voltar para um culto lá. Eu volto para um culto lá. O ministério na altura estava na Serra de Testemunho. E há um episódio, homem de Deus, só para recordar ainda. A primeira vez que eu ministrei no ministério em que eu acabei saindo, o verso que eu nasci, sim. A primeira vez que eu ministrei uma palavra, eu recordo até hoje. Romanos capítulo 12, versículo número 1. Quando eu ministro aquela mensagem, como é que nasce? Eu não tinha informações de que aquele dia eu ministraria. De repente nasceu um encontro de líderes, era uma primeira semana, e havia aquele costume de reunir todas as zonas, a nível da província, neste caso, ou da cidade. Então, nasceu um encontro de líderes e os líderes do nada começam a projetar quem irá pregar. Então, nasce esta indicação, o irmão Avanço vai pregar. Eu pregar como? O que eu estava acostumado, meu Deus, era aqueles retiros com aqueles meus 5 jovens, dos quais um é o meu irmão mais novo, que hoje está na obra também, graças a Deus. Não conheço o nome dele. Osvaldo. Eu tenho avistado muito com ele. Exatamente. Amém. Hoje está na obra também. Nasceu lá. Então tudo que eu fazia era partilhar com eles a palavra naquela altura. De repente é para pregar num culto, assim, culto de primeira semana, e estão lá acima de 300 pessoas. Ei, meu Deus, que desafio, né? O pai que me nasceu está lá. Está lá. A minha mãe está lá. E para gravar ainda, o pastor que foi responsável pela minha consagração, a dedicação ao altar do Senhor após meu nascimento, também está lá. Como irei pregar? Oh, meu Deus, eu já tinha o costume de ler, então eu recorri logo ao Romanos 12, porque foi um versículo que um capítulo, um versículo que já tinha me marcado. Eu partilhei aquela mensagem após o culto, meu Deus. Eu fui chamado fora pelos líderes que estavam lá. Eles disseram assim para mim: jovem,
se continuares a pregar desse jeito, não sobes mais naquele altar. Ok? Dito e feito, meu Deus. Chegou a fase de eu sair daquele ministério, eu não subi mais naquele altar. E a minha pergunta naquele momento foi, porque eu era muito novo ainda, a minha pergunta naquele momento foi, pastor, eu preguei o quê? Falei o quê que eu não devia? Eu não devia falar. Quando eu cheguei em casa, o meu pai falou o mesmo. Olha, se continuares a pregar assim, dificilmente vais ter de novo acesso naquele altar. Este é o teu pai O biológico. meu pai é biológico. E eu disse, mas pai, eu falei o quê? Ele disse, não, há verdades que você partilhou, que você não, que pessoas que tentaram partilhar tiveram problemas. E você, que seja de acordo com a vontade de Deus. E ponto final. Então, quando eu saio de lá, eu entro nesse ministério, Deus ele já vinha falando comigo através de visões, não sei o quê, mas eu não projetava ser pastor um dia. Nunca foi meu sonho estar na obra de Deus. Oh meu Deus, eu era viciado em futebol. Esse era meu sonho, ponto final. Então, para além de professor e mentor, já é um bom futebolista, Tudo não é? que eu queria saber era futebol. Ok. Era futebol, tudo que eu queria saber. Era escola, futebol. Eu cheguei a ter problemas com meus pais por causa de futebol. Porque meus pais não queriam saber que eu jogasse futebol por situações de... Primeiro, agravou ainda a situação quando eu fraturei o pé. A minha mãe ela disse para mim, esse caminho não é bom para ti. Não é bom para ti. E eu recordo que minha mãe me deu um tapa. Okay? Eu sentindo dores. E ainda apanhei dela. Eu já me proibi. Que não podes fazer Não isso, podes. mas continuas a fazer. E eu continuei fazendo. Até eu largo o futebol em 2015. Já nesse ministério que eu estou. Deus ele veio falando. E eu entro nesse ministério e eu comecei a servir nesse ministério. Assim, como membro, eu tinha um prazer das coisas de Deus, organizar a casa de Deus, não sei o quê. Eu ia fazendo aquelas coisas. Então eles me colocaram lá, na altura, para ser diácono. Para ser diácono, e nós com aquela mentalidade de diácono cuida da casa de Deus. Eu já tinha prazer naquelas coisas. Amém. Eu já tinha prazer naquelas coisas. E eu gostava de fazer aquilo, até mesmo no ministério que eu saí. Saíste, ok. Eu sempre gostei de fazer. Eu sempre gostei de fazer. Então eu fui fazendo, continuei fazendo. E Deus continuou falando comigo. Assim, eu já tinha visões, ministrando a palavra de Deus. Então eu partilhava sempre com o meu mentor a respeito. E ele falava para mim assim, continuemos orando. Deus tem um propósito com a tua vida. O teu mentor vai ser aquele homem que disse que Deus vai te tirar do ministério onde estás? Por acaso, ele é meu pai agora. Uau. Ele é meu pai. Então, eu ia partilhando com ele essas experiências, porque é alguém maduro e com muita experiência de Deus. Eu fui partilhando. Ele foi um suporte para mim. Até hoje ele tem sido um suporte. Uau. Então, ele ia me instruindo até em algumas visões, tipo sonhos, coisas do gênero. Ele me instruía como orar. Eu ia orando a Deus. E eu comecei a pregar o evangelho antes mesmo de ser consagrado ao pastorado. A minha consagração ao pastorado, ela nasce em 2018. Eu sou consagrado ao pastorado em 2018, após meu casamento, em 2017. Após meu casamento em 2017, eu sou consagrado ao pastorado em 2018. E eu comecei a servir, e eu fui continuando a servir a Deus até então. Então, é uma trajetória muito longa que inspira, que poderia contar várias coisas. E o que me faz servir a Deus até hoje, no ministério em que eu estou. Veja que eu sou consagrado lá desde 2018 ao pastorado. Eu prego o evangelho lá desde 2018 até então. O que me faz servir até então lá e não ser um líder fundador do ministério. É simples. Por exemplo, quando eu saio do ministério em que eu estava, quando eles souberam que havia um ministério começando no Chimoio, eu estava lá afiliado, levantou uma perseguição. Algumas pessoas até que comigo caminhavam lá, eles ligavam para mim, olha, mano, estamos acompanhando, você começou uma obra, abriste uma igreja. Eu disse, não, longe de mim. Eu não abri nenhuma obra, foi debaixo de uma cobertura, servindo a Deus. Porque eu tenho um princípio, meu Deus,
Eu tenho um princípio, eu não posso dizer que Deus não chama pessoas para começar a obra, mas eu tenho um princípio que, enquanto eu não ouvir Deus falando comigo a respeito de começar uma obra, eu não começo obra nenhuma, porque a obra é dele. Sim, eu penso que se começa uma obra sem ter ouvido a voz dele, essa obra já não é dele. A obra é dele, exatamente. E a obra sendo dele, eu acredito, e eu também partilho isso com os demais que estarão acompanhando isso, eu acredito que é possível servir a Deus com excelência, estando debaixo de uma cobertura. Eu acredito nisso. E eu fico muito triste, fico muito preocupado quando jovens, por exemplo, eles saem de ministérios para fundar ministérios sem indicação de Deus. Existem os que começaram com a indicação de Deus, eu conheço muitos, e alguns são amigos, e eu tenho o prazer de poder caminhar com eles. Mas existem outros que saíram de forma equivocada, porque não tenho espaço no ministério que eu estou. A obra não é nossa, então eu tenho esse prazer de servir a Deus até hoje lá, com extrema alegria. Até o dia que se Deus disser, avanço, vai começar uma obra. Eu ainda não começou a obra. Ainda irei falar com meu pai até que Deus está falando comigo para começar uma obra. Então, até hoje eu não comecei uma obra. Eu estou debaixo de uma cobertura, servindo a Deus, agora liderando aqui na cidade de Chimoio, no ministério neste caso, e servindo a Deus. Quando meu pai puxa a orelha, eu falo, mas tá. Uma das coisas que nos faz também nós jovens corremos a abrir, acho que não queremos ser puxados de orelha, não é? Por acaso, pode-se dar o caso. Assim, eu já conversei com pessoas, meu Deus, que apareceram para mim e disseram assim, eu prego o evangelho, eu jejuo mais que o meu pai, eu oro mais que ele, então, e ele não me dá espaço, eu sinto que eu preciso começar uma obra. E é um conselho que eu dei para um deles, eu não posso citar o nome, mas se ele acompanhar, ele vai recordar. Eu dei um conselho e disse assim, é possível servir a Deus dentro da cobertura. E esse conselho vale para você que está aí desse lado, não é? É possível servir a Deus debaixo da cobertura do seu líder, é possível. Ok, você diz que o teu líder não ora mais que você. Qual é a prova que tens? Porque por vezes há uma vida do homem de Deus que está por detrás das cortinas que nós não conhecemos. Deus, é verdade. Que nós não conhecemos, é verdade. Há situações que nós não conhecemos. Há homens que não dormem. Madrugadas deles são rotinas de batalhas espirituais. Sim. Por vezes estão no trabalho, estão num programa de jejum. E a gente não sabe, a gente como estamos assim, todo o tempo frio, no monte, não sei, nós pensamos que uma dela já esfriou na fé, coisa do gênero. Mas não, eles estão a buscar seriamente. Eu, por exemplo, hoje, eu não posso me dar o luxo de falar que o meu pai, na fé, que o meu líder, meu mentor, ele não está a buscar a Deus. Não posso me dar esse luxo, porque ele está acima de 60 anos. Ele está acima de 60 anos. Até às vezes que eu falo para ele, pai, esses jejuns são longos para o Senhor, para a sua idade. Para a idade do Senhor, já não dá para fazer essas jornadas de 24 horas de jejum seco, 72 horas. Essas jornadas são para nós, somos um pouco mais jovens, com sangue um pouco mais frio, mais fresco. Ele diz, não, se eu não buscar a Deus, as coisas não vão caminhar. E a gente fica com aquele peso. Às vezes eu falo isso com minha esposa, até ela depois poderá testemunhar isso. Eu falo com ela, sabe, mãe, o pai não devia estar a buscar Deus dessa forma, nessa idade. Para a idade dele, tinha que sentar e deixar nós trabalhar. Porque a idade dele já foi, 60 anos, uma idade muito grande, muito já avançada. Então, por vezes, nós jovens temos essa particularidade. Não, meu pai acho que já não está a buscar a Deus como deve. Porque, às vezes é preciso viver com ele, para a gente poder viver com ele, esse caso, assim, ter um tempo com ele, morar na casa dele até para perceber que a trajetória desses homens aqui não é fácil. Não é fácil. Então, é mais ou menos isso, meu Deus. Uau. Esse é meu percurso. Então, e não só, quando a fome, a sede por Deus, ela foi acelerando ainda mais, eu já cá nesse ministério que eu estou agora, a fome e a sede foi acelerando cada vez mais. Deus coloca em mim aquele desejo de cursar cursos bíblicos. E isso começa a acender em mim. Eu partilho com meu pai. Pai, eu tô com esse anseio. Isso está ardendo em mim. Não está me deixando sossegado. Eu preciso mergulhar mais nas escrituras. Ele está bem. Se tiver condições para isso, faça. E eu apostei
em fazer os cursos bíblicos que eu fui fazendo os cursos. Fui fazendo os cursos. Eu primeiro fiz a teologia básica, depois fui fazer o pastoral, depois fui fazer o curso de interpretação bíblica, depois fui mais além, fui fazer o bacharel, e fui mergulhando. Agora, por exemplo, o instituto em que eu fiz o bacharel, eles estão me convidando várias vezes para eu fazer o mestrado. Não. Tem que descansar um pouco. Tenho que descansar. Uau. É uma bagagem que até agora eu não consigo partilhar ainda com muita gente. Eu preciso repousar. Se Deus um dia indicar, porque assim... Nós ainda precisamos desfrutar dessa bagagem. E os cursos, oh meu Deus, os cursos eu não partilho por simples motivo. Eu não partilho os certificados, coisa do gênero, porque eu fiz para isso. Eu fiz exatamente para ter um conhecimento, para poder ajudar o povo que Deus me concedeu para poder ministrar a eles, a crescer nas escrituras, no conhecimento da palavra, e ponto final. Uau, maravilha. Então, é mais ou menos isso. Uau, uma grande bênção de Deus. Enquanto estavas aqui a dar o seu testemunho e o seu percurso, algo que eu notei aqui é sobre alguma opressão que passaste por teres pregado a verdade no ministério onde cresceste. Qual é a mensagem que tens para aqueles que são líderes de igreja em termos de esses jovens que estão nascendo agora? Não é? Que quando é dada uma oportunidade e é dito que não, se continuares a pregar isto, não vai subir no altar. Porque eu olho isso como se fosse um ataque para os jovens. Porque se eu, como líder principal, digo para um jovem que está a nascer agora, se continuares a pregar isso, não vai subir o altar. Não estaria a criar condições para termos muitos jovens já de igrejas por aí. Exatamente. Assim, nós teremos condições, sim, teremos a criar condições, abrindo caminhos para os jovens poderem procurar lugares em que eles possam se sentir não só acomodados, mas também encorajados na mensagem que Deus lhes confiou. Na mensagem que Deus lhes confiou. Agora, quando nós vedamos estes, nós criamos situações até de termos jovens abrindo ministérios em vários lugares, vários cantos, e isto como fruto exatamente de busca de um espaço para poder ministrar a palavra de Deus. Porque nem todo jovem ele consegue assim ter essa humildade de se filiar ao ministério. Por vezes ele pode até se filiar no ministério, mas de repente ele vai descobrir que no local que ele está também, ele é vedado de pregar aquela verdade, de pregar a mensagem da palavra de Deus. E negar, eu tenho dito isto, homens de Deus estão aí também, eu tenho dito isto, recusar a pregação da verdade, é recusar o anúncio de Cristo no ministério, porque Cristo é a própria verdade. É a própria verdade. Ele diz claramente, vocês conhecerão a verdade, ela vos libertará. E se nós vamos vedar os jovens de pregar a Cristo, anunciar a Cristo no ministério, nós criamos problemas. E esses jovens vão criando ministérios. No final, é tudo que nós vemos hoje em dia. Tens uma mensagem especial para os nossos telespectadores? Ok. A mensagem especial para os telespectadores, eu quero crer que vários telespectadores estão do outro lado aí. Existem os que já estão com as vidas entregues a Cristo, assim como aqueles que não estão. Eu só quero dizer o seguinte, que tudo que nós precisamos na vida é servir a Deus, independentemente do local. Não importa se nós estivermos como líderes, fundadores ou debaixo de uma cobertura, servir a Deus é a melhor alegria que nós podemos encontrar. Os que não encontraram a Cristo, eu quero recomendar-lhes também a buscar o caminho de Cristo, porque é tudo que você precisa para viver uma vida alegre e tranquila. Uau, maravilha. Homem de Deus, durante o seu percurso ministerial, já tiveste alguns desafios e como é que superaste esses desafios? Eu já tive vários desafios, meu Deus, vários desafios. E o primeiro desafio mesmo é a respeito daquilo que é a minha descoberta para a obra de Deus. Foi muito desafiadora. Eu disse aqui há tempo atrás que
Eu não tive alguém na altura que pudesse me ensinar A mais B, a caminhada para as coisas de Deus. Não tive isso. Exato. Não tive esse privilégio. Ainda que eu tenha assim, sido gerado dentro de uma família já entregue a Cristo, meus pais já serviam a Deus, mas eu não tive a oportunidade de poder receber deles instruções a respeito da palavra de Deus. Exato. Não tive essa oportunidade, primeiro porque meu pai, ele é professor. Tá bom. Ele é professor, docente de matemática neste caso. Quando ele migra para o Ministério da Educação, nós nos vimos a sermos desligados dele, no sentido de ele tinha que sair de Chimoio para o distrito. A minha mãe também teve que sair, e nós acabamos ficando eu e meu irmão. Pense 2 jovens menores de idade vivendo sozinhos. Nós tivemos desafios sérios. Até mesmo lá na altura, nós nos afastamos até da igreja, quando não estávamos. Depois acabamos voltando por situações. Agora, no ministério mesmo, já servindo a Deus, o maior desafio, a princípio, foi exatamente de como me enquadrar. Eu nasci, fui crescendo debaixo de um tipo de ensinamento. Debaixo de um tipo de ensinamento muito regrado no sentido de, por exemplo, não coma, por exemplo, ratazana e alguns outros animais lá do campo, nesse caso, né? Então eu fui crescendo debaixo daquilo. Quando eu me enquadro dentro do ministério em que eu estou, e agora eu vou receber lá o evangelho com uma clareza, no sentido de Cristo, em Cristo tudo é santificado. Eu começo a encarar desafios, e quando eu já começo a servir a Deus, o desafio agora eu sou colocado como diácono, e eu prego o evangelho no ministério em que eu estava, em que eu estou agora. Sim, né? sim. Eu prego o evangelho lá, mas prego o evangelho lá sem antes ter sentado, ter um espaço assim, tipo de sentar por uns meses e receber instruções suficientes para poder servir a Deus. E tudo que eu tinha no momento era meu pai, meu mentor neste caso, Sim. assim, por chamadas, vídeos, conferências, no sentido de instrução, coisa. Não tive oportunidade de sentar pessoalmente assim. Eu sento com ele pessoalmente num tempo muito escasso quando ele vem para cá. Até o dia que eu decidi viajar para Maputo. Eu viajo para Maputo, meu pai está lá. Eu viajo para lá na sede e eu disse, vim sentar para beber, pá. Porque o povo lá, ele precisa. E eu vim receber aqui pessoalmente. Então eu fiquei lá com ele. Pelo tempo que eu esteve lá, eu fui recebendo dele, na casa dele. Hospedei na casa dele, foi uma grande bênção. E eu fui recebendo dele até eu voltar para cá. Eu já estava a apostar nos cursos bíblicos, não sei o quê. E quando mais fui apostando, minha mente foi abrindo. A oração, algumas conexões me ajudaram. A priori, no princípio, eu não tinha conexões no sentido de homens de Deus estavam servindo a Deus. Exato. Hoje eu tenho homens com que eu posso. Eu tenho um tema para pregar e ainda estou limitado. E eu posso dar um toque assim, mano. Como você olha para esse conteúdo aí? A gente partilha, a gente monta um sermão. A gente vai ministrar normalmente. Então, anteriormente eu não tinha isso, meu Deus. Então foi um desafio. Foi um desafio para mim ter que crescer de forma brusca no sentido de pesquisar e buscar sozinho. Foi muito desafio. Uau. Muito desafio. Mas isso trouxe frutos diferentes. Trouxe frutos diferentes, oh meu Deus. Porque é na pancada que a gente cresce mais ainda. Com certeza. É na pancada que a gente cresce mais ainda. Então, para dizer que foi um mal necessário. é ali onde cumpre-se a palavra de Deus. Cumpre-se a palavra de Deus que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam. Exatamente. Hoje eu não tenho problemas, por exemplo, de servir a Deus no ministério em qualquer área. Em qualquer área. Eu sirvo a Deus em qualquer área. Hoje eu tenho o privilégio de não
assim, de ter abandonado o trabalho de organizar a casa de Deus. Eu disse, não preciso, porque eu estava trabalhando lá como diácono, eu já podia fazer isto em outro lugar. Trabalhava mesmo sem ter sido consagrado à área, eu trabalhava nesta área. Então hoje eu tenho o privilégio de ser removido daquela área pelos meus filhos. Eles um dia sentaram, eles disseram, pai, nós não precisamos mais aqui para organizar essa casa aqui. Deixa conosco. E eles nascem de onde? Eles nascem através da instrução. E eu instruí eles. E eu ensinei eles como fazer. Como colocar os panos da ornamentação até. E eu instruí eles pessoalmente. Uau. E hoje eles dizem, pai, o senhor não precisa mais vir para aqui. Eu agora só dou um toque. Eu não preciso que vocês organizem desta maneira hoje. Coisa tal, desta maneira. Está bem. Uau. Eles fazem normalmente. Então foi um desafio no princípio. E para mim foi um aprendizado. Foi uma escola, oh meu Deus. E hoje estamos aqui. Uau, que maravilha. Que grande bênção. Nós daqui a pouco vamos a um pequeno intervalo, mas antes que eu queria aqui, qual é o conselho mais importante que o homem de Deus daria a alguém que está começando a jornada espiritual? Pelos desafios que eu atravessei, o conselho que eu daria a todos que estão a começar uma jornada ministerial é, de antemão, tenha certeza e convicção da voz de Deus na tua vida. Segundo, tenha um mentor. Tenha um mentor. Alguém que estará disponível para lhe puxar orelhas quando estiveres a se desviar do caminho a qual Deus te chamou para servir. Tenha um mentor. É triste que hoje nós temos muitos jovens no ministério, muitos líderes, né? Dizer jovem seria um pouco de exatidão. Líderes no ministério que não tem mentores. Não tem alguém a quem ele puxa orelhas quando ele está caminhando na obra. Não tem alguém que ele possa consultar alguma coisa a respeito da obra. Tenha um mentor. E não busque mentor de acordo com a fisiologia física. Muitos perdem-se nesse sentido. Precisa de um mentor com condições financeiras estáveis. E nós esquecemos que nem o conselho e a instrução é melhor que dinheiro. Então, muitos, por mim, eu diria que alguns não estão em busca de mentores, a não ser mesmo de financiadores na obra. Então, tenha um mentor, é o meu conselho. Tenha convicção da voz de Deus na sua vida. Exato. Vamos a um curto intervalo e voltamos dentro de um minuto. Continua aí deste lado. Até já.